Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Jaqueline Storari, onde nós estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor Jesus juntos. E desde já eu quero ser grata à sua vida por você estar aqui junto comigo, aprendendo mais da palavra do Senhor e assim tendo um crescimento que só a palavra do Senhor pode trazer sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos ler o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 4, nós vimos no verso 25 que grandes multidões seguiam Jesus Cristo e vinham pessoas da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Todas essas pessoas vinham com enfermidades para serem curadas, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir o ensinamento do Senhor Jesus, querendo ser ensinadas a como ter uma vida correta diante de Deus. Então essas pessoas estavam vindo e Jesus Cristo começou aí o seu ministério. E no capítulo 5 começa a nos contar que Jesus ele estava de frente a uma grande multidão. E quando essa grande multidão chegou até ele, ele tomou um posicionamento de mestre e começou a ensinar essas pessoas a buscar a verdadeira felicidade. E isso nós vamos aprender hoje no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá? Capítulo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, quem estava vendo a multidão? Jesus. Jesus vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Jesus ele subiu num monte. Também tem lá em Mateus capítulo 14, no verso 23, no capítulo 15, verso 29. Ele subiu num monte para ensinar. E ele assentou-se. Por que que ele se assentou? Ao ensinar as pessoas, um mestre judeu costumava ficar sentado para poder estar falando. Jesus Cristo aqui nos mostrou a postura, a conduta, como ele se assentou para ensinar. Nós também devemos nos assentar, ter uma conduta de excelência para aprender a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo veio para nos ensinar. Vamos lá? Verso 3 nos diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos são as pessoas que buscam em Deus. A felicidade sobre a qual Jesus fala é a felicidade dos seguidores do Messias. São felizes porque confiam totalmente em Deus e não em si mesmo. Bem-aventurados, felizes, humildes de espírito. Nós precisamos entender e ter conhecimento da humildade. Saber que para a nossa vida com Cristo, uma das bases essenciais é sim a humildade. Saber que você pode saber quase tudo, mas você nunca saberá tudo. Sempre vai ter alguém para te ensinar algo. E sempre você terá algo para ensinar para alguém. Então a humildade, ela é necessária no reino de Deus para servir ao Senhor. Verso 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que estão tristes por causa do sofrimento do povo de Deus, lá em Isaías 61, 2. E Deus as consolará, Apocalipse 7, 17. As pessoas devem chorar e se lamentar e se entristecer ao ver o nome do Senhor sendo feito de palhaço no mundo.
sendo desmoralizado. Essas pessoas, elas choram, elas sofrem ao ver o que estão fazendo do Evangelho, o que estão tentando fazer com o nome de Jesus. Essas pessoas choram diante de Deus e Deus as consolará. A palavra continua dizendo: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que terra é essa? A terra em qual o texto está falando está lá em Salmos 37, verso 11. Receber a terra é viver em segurança na terra prometida. Trata-se de uma figura de bênçãos que Deus promete aos humildes. Isto é, aqueles que confiam em Deus. Algumas traduções diz os mansos de coração. Os mansos herdarão a terra. Mansos são aquelas pessoas que não criam contenda, que não criam confusão. São aquelas pessoas que buscam a sabedoria na mansidão e buscam agradar a todas as pessoas que estão à sua volta, cativando essas pessoas através da sua mansidão, da sua forma de agir, da sua forma de viver, da sua forma de conduzir as situações à sua volta. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pessoas que têm fome e sede, Ele as deixará satisfeita. Está lá em Isaías capítulo 55, no verso 1 e 2. E também em João capítulo 4, verso 14. Deus é o nosso justo juiz. Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. Se você tem fome, tem sede de justiça, você vai ser saciado. Mas preste atenção, é fome e sede de justiça e não de vingança. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é Deus justo, juiz. Ele não vai fazer com que a vingança que nós queremos contra aqueles que nos machucaram venha à tona para poder nos fazer superior às outras pessoas. Dizer: ó lá, tá vendo? Eu não falei, eu tinha razão. Olha lá, ó. Fez comigo, olha lá o troco. Tá levando o troco. Não. A justiça que Deus faz é quando Ele sonda o seu coração e sonda o coração da outra pessoa. E quando você libera essa pessoa no mundo espiritual e físico, perdoando essa pessoa e liberando ela para viver a vida dela. Para que a justiça de Deus seja feita sobre a vida dela, assim como é feita sobre a sua. Então Deus, Ele não é um vingador. Deus, Ele é um justo juiz sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos sobre essa terra. Então quem tiver fome e sede de justiça, Deus o saciará. Vamos lá? Verso 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tá vendo? É uma mão dupla. No capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver com Jesus Cristo ensinando como é que nós devemos orar. E Ele diz que: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus acusadores. Então, se você tiver misericórdia da outra pessoa, Deus terá misericórdia de você. Precisamos aprender que antes mesmo de nós optarmos por não liberar a misericórdia, não liberar o perdão sobre a outra pessoa, esse mesmo peso vem sobre nós. Então, se nós queremos misericórdia sobre a nossa vida, nós temos que ter misericórdia das outras pessoas também.
Vamos lá, verso 8, que nos diz assim: bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Limpo de coração, buscam a santidade. Coração na Bíblia é o mesmo que alma, pensamentos, sentimentos, desejos. Pessoas dedicadas a Deus que o servem sem segundas intenções ou ambições pessoais. Está lá em Salmos capítulo 15 e também no capítulo 24, no verso 3 e 4. E continua dizendo: verão a Deus. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Essas pessoas que têm um coração puro, limpo e que fazem tudo para Deus, sem a intenção de ter nada de volta, sem fazer barganha com Deus, essas serão recompensadas e verão a Deus. Verso 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pessoas que trabalham pela paz. Está lá em Lucas capítulo 2, no verso 14, também em Romanos capítulo 12, verso 18, e também em Hebreus capítulo 12, verso 14. São pessoas que têm o dom de transformar o cenário à sua volta, são pacificadores, são pessoas que em lugar onde tem briga, aonde tem confusão, aonde tem acusação, essa pessoa chega e transforma o ambiente e consegue trazer paz, e consegue trazer ajuste, e consegue fazer uma reconciliação. São pessoas que têm o dom de pacificar. Essas pessoas serão chamadas filhos de Deus, porque Deus é pacificador, é misericordioso, é bondoso. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pessoas que sofrem perseguições, elas devem se sentir felizes, a palavra do Senhor nos diz, por causa dos que são perseguidos por causa de Jesus. Verso 11: bem-aventurados serão vocês, felizes serão vocês. Quando? Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, por causa de Jesus, por causa de Deus, nós seremos perseguidos. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, no verso 14, nos fala sobre essa perseguição também. Então nós seremos sim insultados, perseguidos, caluniados, porque nós servimos a Deus e porque nós queremos andar nos caminhos de Deus. O que é andar nos caminhos de Deus? Outrora nós viemos do mundo. No mundo nós bebíamos, nós traíamos, nós mentíamos, nós roubávamos, nós fazíamos várias coisas que a palavra de Deus condena. Nós orávamos para mortos, nós nos curvávamos diante de imagem, nós adorávamos artistas. E quando viemos para a presença do Senhor, nós vemos que tudo isso é contra os mandamentos de Deus, contra os ensinamentos do Senhor. Então nós buscamos uma mudança, nós buscamos uma conversão. A gente está indo por um caminho, a gente vê que aquele caminho é errado e Deus nos movimenta a voltarmos, a tomarmos uma outra postura, um outro posicionamento. E hoje em dia o mundo está tão virado, e estava virado nessa época também, que Jesus deixou claro que as pessoas iam perseguir, insultar, caluniar, usar todo tipo de palavras
ofensivas, porque essas pessoas deixaram de fazer aquilo que o mundo tinha liberado para fazer aquilo simplesmente que Deus tinha deixado. Então o mundo está pregando que o certo é errado e o errado é certo. Você pode fazer isso, você pode roubar, você pode matar, você pode se prostituir, você pode viver em adultério, você pode roubar. O mundo está pregando que você pode todas as coisas para que você tenha felicidade. Mas quando você conhece Jesus e conhece as instruções de Deus, você dá meia volta para andar de contra isso que o mundo prega como normal. E as pessoas que estão no mundo, na nossa casa, ao nosso redor, vão nos insultar, porque elas não querem entender que você encontrou uma nova maneira de viver. Então Jesus diz: vocês serão insultados, perseguidos, caluniados por todo tipo de calúnia, por causa do meu nome, porque vocês são meus seguidores, porque vocês abandonaram aquilo que outrora vocês não tinham conhecimento, para poder andar nas mesmas pisaduras que eu andei. Então as pessoas vão te deixar de lado, vão te abandonar, vão dizer que você virou um santarrão, uma santarrona, vão dizer que você está muito muito bobo por deixar de fazer tantas coisas que eram tão boas. Mas isso é porque você encontrou uma razão muito melhor para você ser feliz, não é? Eu encontrei. Então, a palavra do Senhor continua nos dizendo, no verso 12: alegrem-se e se regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes de nós já teve outros que sofreram. A grande recompensa, a promessa que Deus dá, não é um pagamento por serviços prestados, mas é uma bênção que Deus, em sua bondade, dá àqueles que não mereciam. Está lá em Mateus capítulo 20. No verso 13, no verso 14, está lá em Lucas, no capítulo 17, o verso 9 e 10. Os profetas que vieram antes, muitas vezes aqueles que anunciam a mensagem de Deus são desprezados, são perseguidos. E você vê isso quando você abre a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 16, em Atos, capítulo 7, no verso 52, em Hebreus, capítulo 11, do verso 35 ao 38, a gente vê as pessoas que servem a Deus sendo perseguidas, sendo caluniadas, vivendo uma vida onde elas são rejeitadas por muitas pessoas. E o Senhor aqui nos orienta a nos alegrarmos, porque nós teremos um grande galardão, uma grande recompensa da parte de Deus. O verso 13 continua nos dizendo: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois sal, vocês são sal. O sal, se ele perder o seu poder de salgar, ele perde todos os propósitos que ele tem. Nós revelamos para as pessoas o sabor do Evangelho através do sal que existe em nós. O sal que existe em mim e em você é o sal que vai fazer essas pessoas terem sede da palavra de Deus, do conhecimento de Deus sobre a vida dela. Nós somos temperados para mostrar para as outras pessoas que estar na presença de Deus tem um sabor e um significado todo e único, especial para aqueles que se entregam na presença de Deus. Então não se deixe perder o sal.
Porque se você perder o sal, você perde tudo. Porque quando nós salgamos uma comida, a pessoa fica com um copo de água em volta. Isso quando não joga a comida fora. Então, seja temperado na medida certa. Deixe que Deus faça em você e através de você com que as pessoas queiram aquilo que você tem. O sal era usado não apenas como tempero, mas também para conservar a comida. Tem essa referência também lá em Lucas, capítulo 14, no verso 34 e 35. Verso 14 nos diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar aproximado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então, nós somos a luz do mundo. Nós somos a chama acesa. Não tem como esconder uma cidade construída num monte, num morro. Você já viu cidades construídas no morro? De longe você vê ela. De longe você tem a visão dela. Também tem referência lá em João, capítulo 8, no verso 12. E também no capítulo 9, no verso 5. Então, você não acende uma lamparina e coloca embaixo de uma vasilha, porque essa lamparina, ela se apagará e ela não vai cumprir o propósito dela, que é de iluminar, trazer luz sobre todo o ambiente. Deus nos chamou para isso, para ser luz sobre o mundo, para trazer vida, para trazer luz, para trazer clareza, para trazer esclarecimento, para trazer condução. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. O que é uma lamparina nos pés? É para nos mostrar o caminho, para que assim a gente não tropece, não caia, não erre o caminho. E você é um escolhido, uma escolhida de Deus para iluminar pessoas à sua volta, para que elas possam também entrar pelo mesmo caminho que você entrou e encontrar essa satisfação, essa alegria, essa plenitude que só Deus pode nos dar. Vamos continuar? Verso 16. É isso mesmo, né? Diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. 1 Pedro, capítulo 2, 12. Nós somos a luz. Nós precisamos brilhar. Por que nós precisamos brilhar? Porque através do nosso brilho, as pessoas à nossa volta, os homens, está falando aqui, diante dos homens aqui são seres humanos, diante dos seres humanos, eles vão ver as nossas boas obras, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes certas, a nossa maneira correta de viver, e isso será luz para as outras pessoas à nossa volta. E isso vai glorificar o nome de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aquele que roubava, não rouba mais, agora trabalhe para obter, para ter no seu sustento. Aquele que mentia já não mente mais, e assim as pessoas vão ter uma outra visão de você. Verdadeiramente ela mudou, verdadeiramente ele mudou. Olha, já não faz mais o que fazia. Olha, já não se conduz mais quando se conduzia. Olha, está andando por um caminho correto. Uau! Deixa eu olhar mais um pouquinho. Nós estamos cercados de pessoas que buscam a alegria de Deus que existe em nós. Elas também querem, mas elas precisam ver que nós verdadeiramente somos corretos diante de Deus, andamos na luz. Porque se elas olharem para a gente e ver a gente tropeçando, elas não vão querer andar o mesmo caminho que nós andamos. Então a gente tem que estar ligado nisso.
porque nós somos luz para que outros venham pelo mesmo caminho que nós estamos passando. Vamos lá? Verso 17 nos diz assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir os ensinamentos. A lei dos profetas era uma lei de Moisés, os ensinamentos do profeta. É uma maneira de falar sobre a escritura hebraica. Todo o Antigo Testamento. Lá em Lucas, referência, Lucas capítulo 24, no verso 44. Para dar o seu sentido completo, para cumprir o que as escrituras dizem. Nada será tirado da lei. Lucas capítulo 16, verso 17. Até o fim de todas as coisas, até que se cumpra tudo o que a lei diz. Vamos lá. Até que se cumpra tudo. Verso 18. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Nada vai ser tirado da lei do Senhor, nada vai ser tirado do contexto da palavra do Senhor. Até que se cumpra toda a lei, até que se cumpra todo o mandamento de Deus, mesmo as menores coisas que tiverem para ser cumpridas serão cumpridas. Verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Menores, pequenos. Nós precisamos ter uma relação diária com Deus. Se não formos melhores, até que Ele nos faça entrar no reino de Deus. O Senhor Deus, Ele diz que todo aquele que desobedecer qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, nós seremos os menores no reino de Deus. E se nós ainda ensinarmos isso de forma errada para outros, nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser discipulados pelo próprio Deus. Então nós temos que ter muito, mas muito, mas muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela não brinca. A palavra de Deus, ela é séria, reta. Verso 20 diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lembra que eu ensinei para vocês quem eram os fariseus e os mestres da lei? Pessoas que entendiam da palavra de Deus, mas distorciam para obter algum benefício, e que ensinava e colocava cargas muito pesadas sobre as outras pessoas, de tal forma que elas não conseguiam cumprir e com isso elas se penitenciavam. E isso, os fariseus, eles ficavam recebendo recompensas diante das outras pessoas. Então, Jesus, ele nos orienta que nós devemos fazer e ser superior no ensino para com as outras pessoas e no aprendizado da palavra do Senhor. Nós devemos ser superiores aos fariseus e aos mestres da lei, porque senão, de modo nenhum, nós entraremos no reino dos céus. Gente, isso é muito sério. Isso está dizendo que se nós não gostamos, ou se nós não temos hábito de ler a Bíblia, de aprender de Deus, de ser conduzido através da palavra de Deus, nós não temos direito a entrar no reino de Deus. Nós precisamos nos esforçar
para entrar na presença do Senhor, para sermos conduzidos na presença de Deus. Nós precisamos nos esforçar. Não é fácil, mas é possível. Se esforce e Deus vai te ajudar. Vamos lá, dar continuidade? Verso 21. Agora Jesus dizendo, a partir do verso 21. Tem pessoas que falam assim, que no tempo da lei era mais rígido, né? E que agora no tempo da graça nós estamos tudo de oba-oba, tá tudo muito bom, nós temos Jesus Cristo como aquele que vai nos defender, como aquele que vai amaciar pra gente, né? Mas o que Jesus começa a nos mostrar a partir daqui é que com a graça veio um aperfeiçoamento na lei que acaba dificultando um pouco mais pra gente. Agora não é só o que nós fazemos em atos, mas é a intenção do que está por trás e que ele consegue ver. Vamos ver lá? Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Vocês ouviram os mandamentos que foram colocados para os antepassados de vocês. Jesus aqui, ele começa a aumentar o peso do mandamento. Hoje nós não estamos numa graça superabundante, como as pessoas falam. Eu estou no tempo da graça, eu posso fazer e acontecer e depois eu peço perdão e está tudo bem. Jesus Cristo, ele não veio para aliviar os mandamentos, mas ele veio para colocar um peso a mais. Vamos lá ver o que diz? Aí ele diz aqui: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar será ou estará sujeito a julgamento. Está lá em Êxodo capítulo 20, no verso 13, e em Deuteronômio capítulo 5, no verso 17. Mas, Jesus acrescenta, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Ou seja, você não precisa mais matar uma pessoa. Quando você declara uma maldição sobre uma pessoa, você já vai a juízo. Quando você declara, seja amaldiçoado, que você é uma pessoa sem a graça de Deus, é que você é um tolo, é que você é assim, é que você é assado. Tem uma outra tradução aqui minha que fala assim, verso 22, diz assim, olha a tradução mais atual. Mas eu lhes digo, Jesus, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo eterno. Destruir uma pessoa através da fala é o que nós vemos hoje muito, que é caracterizado como bullying, né? Uma pessoa que irrita a outra, uma pessoa que fala mal da outra, uma pessoa que faz maldades com a outra pessoa. Deus, Jesus aqui está declarando que essa pessoa será réu de juízo. E mais, diz que essa pessoa
que chama o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Gente, o mundo espiritual, ele é muito, mas muito, muito legal. E ele não se apresenta diante de Deus sem nada na mão para usar contra mim e contra você. No céu existe, sim, um grande tribunal de Cristo, aonde toda vez que nós quebramos um mandamento de Deus, o diabo se apresenta diante de Deus para falar: olha lá o que a Jaqueline fez, olha lá o que a Jaqueline falou, olha lá o sentimento da Jaqueline. E aí, se a Jaqueline não entrar no secreto e falar: Senhor, me perdoa porque eu tive esse sentimento, eu falei dessa maneira, me livra diante do acusador, o Espírito Santo não tem como fazer com que o nosso advogado fiel entre diante do juiz, do justo juiz, para nos defender. E aí são quando grandes coisas ruins vêm acontecendo na nossa vida. O mundo espiritual, ele é legal, não é de joia. É legal de leis, de mandamentos. E toda vez que nós transgredimos um mandamento, nós damos legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Porque ele se apresenta diante de Deus com todas as armas para nos fulminar, para nos destruir. Mas nós temos um advogado fiel. Mas para isso nós precisamos pedir perdão. Se você se irou, se você lançou palavras de maldições sobre alguma pessoa no momento de raiva, de ira, vai para o seu secreto, pede perdão para Deus. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa porque eu falei do ciclano, dá o nome. Eu falei isso de tal pessoa. O sentimento naquela hora era de raiva, era de injustiça. E eu falei, mas eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão. Me defende do acusador. Porque senão a palavra diz, não é a Jaqueline que diz, é a palavra que diz que nós corremos o perigo de sermos lançados no fogo do inferno. Inferno não é outra palavra, é inferno. Porque você amaldiçoou alguém, porque você falou mal de alguém, porque você ficou fuxicando da vida do outro. Misericórdia, misericórdia. Nós precisamos de misericórdia de Deus. Vamos lá? Já até me perdi de onde a gente estava aqui. Verso 23. Verso 23 nos diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quando você chegar para adorar a Deus, quando você chegar para oferecer a Deus a sua oração, você lembrou de uma pessoa que você ofendeu, de uma pessoa que está chateada com você, pare ali, vá lá, mande um WhatsApp, peça perdão, peça desculpa, para que depois você volte para adorar a Deus. Porque se você sabe que tem alguém que está entristecido com você por causa de uma ofensa que você fez e você vai adorar a Deus, a sua oração não passa do teto. Não passa do teto. Não entre no lugar de adoração assim, porque você só vai estar perdendo seu tempo. Então Jesus diz: se você se lembrou e você está diante do altar, não suba no altar, vai até o seu irmão e se conserte com ele. Aí depois você vem e entrega aquilo que realmente você tem para entregar diante de Deus. Vamos lá. 24, né? 24. Não, 24 nós já lemos. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Verso 25. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal.
Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. A lei espiritual. Enquanto estivermos a caminho, aquilo que eu acabei de falar, enquanto você estiver sobre essa terra, enquanto você estiver sobre essa terra, você tem a oportunidade de se consertar. Cada dia que nós passamos sobre essa terra é um dia a menos que nós vivemos e é um dia a menos que nós temos de estar distante de Deus. É um dia a menos longe de Deus. Então, diz que no caminho é para a gente entrar em acordo com o nosso adversário. É para nós entrarmos na presença de Deus e pedir para que o Senhor nos limpe, nos purifique, tirando da mão do nosso adversário toda condenação contra a nossa vida. Para que a gente não seja, olha o que diz, para que você não seja entregue ao juiz. Aí o juiz vai te entregar para o guarda. E o guarda poderá jogar você na prisão. A outra versão diz assim, ó: se alguém fizer uma acusação contra você e te levar ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. O carcereiro é o inimigo da nossa alma, que quer nos lançar numa cadeia onde nós não conseguimos sair, fugir e viver em liberdade, a liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós, através do sacrifício dele. Então não dê trela para o inimigo. Sabe que errou, porque nós sabemos quando nós erramos. Não vem dizer assim, eu errei, mas eu não sabia. Eu menti, mas eu não sabia. Eu peguei o troco errado, mas eu nem me dei conta. Só fui perceber depois que ela me deu dinheiro muito a mais. Entendeu? Boba é ela. Você sabe, eu sei quando nós estamos errados. Você sabe, eu sei quando nós pecamos. Então você sabe que você errou, você sabe que você pecou, entra em conserto com Deus. Entra em conserto com Deus enquanto é tempo, para que você não seja apresentado ao juiz. O juiz não te entregue ao carcereiro e o carcereiro não te lance numa cadeia, para que você fique aprisionado, cheio de grades por todos os lados. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Vamos lá. Verso 26 conclui dizendo assim: eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quem é que está nos afirmando? Quem é que está nos garantindo? É o próprio Jesus. Jesus está dizendo: eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Enquanto nós não pagarmos todas as multas, se nós não colocarmos o Espírito Santo como nosso advogado, Jesus como nosso advogado perante Deus, nós seremos lançados numa cadeia e nós não teremos livramento. Então vamos correr para os braços do Senhor enquanto há tempo. A palavra do Senhor aqui no 27 começa a falar sobre o adultério e diz assim: vocês ouviram o que foi dito lá no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás,
Mas eu, Jesus, digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Não cometerás adultério. Está lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, no verso 14, e em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 18. Aqui, Jesus Cristo fala assim: qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção aqui fala de vontade. Não é você olhar para um homem ou você olhar para uma mulher e você simplesmente achar essa pessoa bonita. Porque isso é normal, gente. Nós olhamos para um homem bonito e falamos, ele é bonito. Nós olhamos para uma mulher bonita e falamos, ela é bonita. Nós olhamos para um carro bonito e nós falamos, é um carro bonito. Nós olhamos para uma casa, para uma mansão e falamos, uau, que casa linda. É normal. Agora, o que não é normal e o que o Jesus Cristo está condenando aqui é a intenção de fazer algo a mais no seu coração. É a vontade, é o desejo, é os pensamentos, é você sentir cheiro, você se deixar iludir por um pensamento maléfico de ter aquilo que não é seu. Eu olho uma casa, uma mansão linda, e aí eu chego lá na porta e começo, que mansão linda, essa mansão deveria ser minha, essa mansão assim, essa mansão assada, e vou deixando aquilo trabalhar e fermentar no meu coração. É isso que Jesus Cristo condena. Não é você achar alguém bonito, ou alguém feio, ou alguém atraente, não. É o que você deixa produzir no seu coração e nos seus pensamentos a respeito daquela pessoa. Aí sim Jesus condena. Vamos lá? Ele continua dizendo: se o olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro e ir com ele para o inferno. Se o seu olho te fizer pecar, nós somos seres visuais. Tudo aquilo que a gente enxerga, a gente tem um poder de aprendizado e absorção muito maior do que aquilo que a gente ouve, do que aquilo que a gente toca, do que aquilo que a gente sente. Então, é no olhar que começa a arrancar de nós os desejos, as cobiças, as ambições, os orgulhos que existem dentro de nós. Então, Jesus Cristo diz, se o seu olho te fizer pecar, arranca-o, não literalmente, mas arranca. Se você tem problema com pornografia, tira o computador da sua casa. Tira a internet fora de casa. Se você tem problema com os perfis falsos, abandona. Se você tem problema com mulher, sai do lugar onde só tem mulher. Às vezes o fraco do homem é a mulher, ele vai para academia. Vai para academia ficar saradão. E aí ele fica olhando aquelas mulheres malhando, lindas, maravilhosas. E aí ele chega em casa e com a mão direita ele vai lá e começa a pensar naquela mulher. E Jesus Cristo usa o olho e a mão direita. Para que a maioria dos homens e mulheres também usam a mão direita, gente? O olho vê, a mente começa a trabalhar, a desejar, e com as mãos, muitas vezes nós vamos e damos vida aos nossos pensamentos, às nossas impurezas, aos nossos desejos. Nós satisfazemos o nosso corpo pensando naquilo que os nossos olhos viram. Então,
preste atenção naquilo que Jesus Cristo condena, porque ele diz que é melhor que você arranque o seu olho, é melhor que você sofra saindo daqueles lugares aonde te levam a pecar, saindo daquela roda onde te conduz ao pecado, do que você entrar com aquela roda, com aquelas pessoas para o inferno, com seu corpo todo bonitinho. É melhor você chorar aqui em vida, abandonando os seus desejos, do que você chorar depois no inferno, porque você não teve coragem de largar essas coisas que, com o passar do tempo, elas são insignificantes para a gente. Eu falo isso porque eu passei por esse processo. E Deus me honrou. E Ele vai te honrar também. Basta você buscar em Deus uma santificação. Por exemplo, você não é casado, mas você gosta de ficar namorando. Gente, tudo começa pelo beijo. Você beija em cima e esquenta tudo embaixo. Começa a aflorar os desejos, as vontades, os pensamentos. E isso te leva ao pecado. Então, se você quer viver uma vida de santidade, não beije. Não pega na mão, não chama para sair para jantar, para ir para o cinema. Isso é laço. Isso vai te levar para o inferno. Não tem outra palavra. O próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse, não é a Jaqueline. É ele que diz. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Essa é a palavra de Jesus, não é da Jaqueline. Abra a sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, verso 30. Está lá, para quem quer ver. Então vamos dar continuidade? Verso 31. Diz assim, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar a ela uma certidão ou uma carta de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A outra tradução que eu tenho aqui, elas têm uma diferenciação, gente. Alguns falam carta de divórcio e outros falam repudiar a sua mulher. Então vamos deixar claro aqui. Antigamente, os homens, eles casavam com a mulher e a mulher só servia para limpar a casa e reproduzir filhos, dar descendentes. E muitas vezes, por causa da dureza do coração desses homens, eles traziam as mulheres para dentro das suas casas, se casavam com elas, e porque ela não sabia fazer o bolo que eles queriam, eles começavam a maltratar essa mulher, a humilhar essa mulher. E eles iam e se casavam com outras mulheres e traziam para dentro da sua casa e aquela mulher ficava abandonada, largada, maltratada. Então, por causa da dureza do coração desses homens, Moisés instituiu uma lei onde esses homens poderiam dar carta de divórcio para essas mulheres. E com a carta de divórcio, essa mulher poderia voltar para a casa dos seus pais e contrair um novo matrimônio. Mas aquelas mulheres que eram repudiadas pelo seu marido, o que era uma mulher repudiada? Era uma mulher que ele se desagradava dela e ele simplesmente ia embora e deixava ela ali. Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não procurava ela mais. E aí, com o passar do tempo, o que ela fazia? Ela se juntava com outro homem. Então, essa mulher e esse homem que saísse de casa e contraísse um outro relacionamento lá fora sem dar a carta de divórcio, essas pessoas estavam cometendo adultério, entende? Então, não eram todas as pessoas que cometiam adultério.
tinha uma classe que dava a carta de divórcio, essa mulher podia voltar para a casa do seu pai e da sua mãe e contrair um novo matrimônio, para ela não ser uma pessoa que viveria o resto da vida sozinha, sendo maltratada, sendo humilhada. E aí essa mulher poderia sim contrair um novo matrimônio. Mas Deus só permitiu isso por causa da dureza do coração dos homens, porque eles viam que as mulheres não faziam aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam, e eles começavam a maltratar, bater, deixava passar fome. Entende? Trazia outras mulheres para dentro de casa, essas outras mulheres afrontavam, né? Até a história de Ana nos mostra isso, que Eucana era casado com Ana e amava Ana. Mas Ana não podia dar filhos para ele. Então ele foi e buscou Penina e Penina dava filhos para Eucana. E a palavra do Senhor revela que Penina era rival de Ana. Então você imagina como que era naquele tempo. Então tem essa diferença entre divórcio, né, entre uma mulher divorciada e uma mulher que era, me escapou da memória agora a palavra. Ai, gente, escapou. Vamos dar continuidade, que eu acho que vocês entenderam, né? Entre uma mulher divorciada e uma mulher repudiada. Deu para entender, né? Então, vamos lá dar continuidade. Então, a mulher repudiada, né? E o homem repudiado, eles eram condenados por Deus. Eles diziam que eles estavam em adultério. Verso 33 nos diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não minta, não faça votos a Deus, não jure por nada. Tem muitas pessoas que juram pela mãe, pelo pai, pelo avô, pelo tio. Jura por pessoas até que morra a minha mãe. Mas eu estou falando a verdade, mas está falando a mentira. Deus não nos orienta. Ele nos declara o seguinte: se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa direita, a sua palavra vai ter o peso de validação do que você fala. Se você é uma pessoa que anda correto, que não fica mentindo com situações à sua volta, você não precisa jurar, porque a sua palavra vai ter peso para quem ouvir a sua voz. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tá vendo como a nossa conduta diz muito sobre nós? É incrível, mas é verdade, é a palavra do Senhor e ela não nos mente, não nos engana. E continua dizendo, no verso 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. E se alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. A palavra de Jesus nos diz que Jesus, ele diz que lá atrás era falado olho por olho, dente por dente. Se alguém te matou, também mate. Se alguém te feriu, também fira. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você
Não faça vingança. Não resista às pessoas ruins. Afaste-se dela. Porque essas pessoas atraem para si aquilo que a lei do retorno vai trazer naturalmente. Tudo que elas fizerem, elas vão receber de volta. Mesmo que não seja de você, mas elas vão receber de volta. Então, se você sabe que existe pessoa perversa perto de você, pessoa mentirosa, pessoa enganadora, pessoa que está querendo sugar e tirar as suas energias, aquilo que é bom em você, afaste-se dessa pessoa. É o que Jesus Cristo nos orienta. E agora, do verso 43 em diante, que nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas a seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus Cristo, ele nos orienta a orar pelos que nos perseguem, a amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Se os nossos inimigos estiverem felizes, eles vão deixar de nos perturbar. Tem um ditado no mundo que fala assim, ó: cara não vista, ou rosto não visto, rosto esquecido. Se você sabe que alguém não gosta de você, fique distante, ore por ele, ore por ela, mas se mantenha à distância. Não vá lá cutucar a onça com vara curta. Se você já sabe como é que é e que de nada vai adiantar, para que se mover dessa maneira? Se você sabe que quem convence é o próprio Espírito Santo. Então deixa que o Espírito Santo convença no seu lugar. E ore e peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia sobre a vida dessa pessoa, assim como teve na sua vida. Amém? Assim nós demos finalização ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Esse foi um capítulo um pouco mais longo, né? Mas muito esclarecedor. E eu espero que ele venha edificar a sua vida, assim como edificou a minha. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus. Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo. Curta ele. Envia para mais pessoas. Não fica com ensinamento só para você. Não retenha aquilo que Deus está te dando. Libere para outros também viverem uma transformação plena em Deus. Tchau.